Discurso em cerca de 15 segundos. Só para esclarecer pontos de informação, por favor, no chat. E se também puder levantar a mão, algo do tipo, para facilitar a visualização, a probabilidade de eu perceber é um pouco maior. Começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Painel Observações Iniciais do Cenário do Governo. O ponto 1 dessa moção de que as pessoas são geneticamente modificadas e condicionadas socialmente pelo Estado para papéis sociais específicos. Isso significa que, por exemplo, desde cedo, eu saberia que minha função é ser pesquisador, então eu maximizarei minha performance nessa área. Veja que eu, então, já nasceria com esse gosto e estou condicionado a agir nessa área. A implicação estratégica disso é que eu gostaria, ao longo do tempo da atividade que eu faço, mais sobre isso adiante, e não que eu me sentiria preso, justamente porque eu teria a plena liberdade de conseguir exercer essa tarefa da melhor forma possível. Mas no meu segundo argumento. Segunda observação sobre o nosso cenário, sobre as necessidades materiais e físicas serem totalmente sanadas. Isso significa que as pessoas certamente terão acesso à comida, à saúde e tudo que elas precisarem para uma plena existência e satisfação. Nós acreditamos que isso está dentro do fiat do governo. Também limitações físicas para o exercício de determinada atividade não existiriam. Terceira, sobre não haver a possibilidade de mudar a ordem social vigente. É importante esclarecer que não há necessidade em que, embora não haja mudança, veja que não existe, por exemplo, a extrema pobreza, justamente por causa do ponto 2, de que as necessidades estariam sendo sanadas. Mas sobre isso, nosso primeiro argumento. Já o Senado da oposição, qual é a comparativa que eles têm que lidar? De que atualmente as pessoas trabalham em uma esteira contra a felicidade. Isso é verdadeiro porque, a mente humana é caracterizada pela adaptação hedonística, ou seja, constantemente nós nos adaptamos aos estímulos positivos, fazendo com que os efeitos ao longo do tempo sejam atenuados. As coisas que nós conquistamos vão perdendo valor financeiro ao longo do tempo, ou na comparativa com aquilo que a gente tinha antes, a gente deixa de ver valor. Mas, B, a mente humana funciona baseada em pontos de referência, pensando nas margens e não no absoluto, você compara com as pessoas ao seu redor em algo que você gosta, mas não é bom, em algo que você não é tão bom como essa pessoa. E terceiro ponto, que será extremamente importante, é a desigualdade social e a falta de acesso a necessidades básicas para a sobrevivência, em que bilhões de pessoas, em qualquer que sejam a nação do mundo, milhões de pessoas, em qualquer que seja a maioria das nações do mundo, vivem em condições subhumanas, sem garantir alimentação, ou moradia, ou tratamento médico, ou os três. O progresso é lento, não costuma ser proporcional, mas sobre isso ao longo dos nossos argumentos. Esse debate deve ser julgado sobre a métrica de resolução dos problemas de Estado, e essa é a métrica mais importante, porque ela considera a relação, e não apenas a soma da satisfação de cada indivíduo. Mas também porque, resolvendo esses problemas, nós estaríamos garantindo uma maior qualidade de vida. Então, mesmo que a oposição tente jogar para algo bem específico, isso também está dentro da principal métrica. Duas linhas construtivas vindo nesse discurso. A primeira é de que o admirável mundo novo acaba com a mazela da humanidade no status quo, que é a pobreza extrema, depois irei mostrar como isso é algo majoritariamente assimétrico para o nosso lado. E a segunda é que no nosso mundo você está mais propenso a focar naquilo que você realmente gosta. Iniciando a primeira linha argumentativa, o que eu preciso que você veja da caracterização de um deles é que existe esse ônus de que bilhões de pessoas vivem na pobreza, seja na África, nas ruas de qualquer lugar que você mora, aqui em Salvador, por exemplo, as pessoas sofrem. A oposição tem que lidar com esse fardo. Ela pode dizer até que o mundo caminhou em direção a avanços em seu cenário, que vão desde a pobreza e a desigualdade social sendo reduzida nas últimas décadas, mas precisamos ter em mente que isso é algo que afeta tanto as pessoas em proporções tão significativas de cada pessoa que necessita-se de uma medida de urgência. No nosso mundo, a gente tem o fio de dizemos que conseguimos mitigar esses problemas de forma integral, pelo ponto 2 da moção. Isso traz impactos autoexplicáveis. Nós tiramos a dúvida do ser humano de ter ou não ter um prato de comida para se alimentar no fim do dia. Além disso, as pessoas tendo suas necessidades básicas supridas, conseguimos dar uma maior liberdade para que elas aproveitem aquilo que realmente lhe traz felicidade, que será abordado no segundo argumento. E elas valorizam mais o presente e tomam decisões mais racionais no agora, justamente porque questões como a fome, que afetam o nosso racional, seriam mitigadas. O que cabe à oposição dentro desse tema de argumentação é dizer que no cenário deles, que no nosso cenário você não vai ascender socialmente, que ascender causa um prazer de se sentir realizado. Sobre isso, no status quo você também não consegue mudar a ordem social vigente facilmente. Aqui estão razões estruturais. Primeiro, porque há privilégios daqueles que já estão lá no topo, ou seja, terem uma partida injusta. Segundo, é de interesse desses privilegiados manter isso ao custo dos desprivilegiados, então é uma corrida em que você é puxado para trás. Terceiro, você perde muito tempo com atividades como a busca por comida, então você vai ter menos recurso disponível para realmente ascender. Improvável esse ponto deles. Mas mesmo que
consideremos provável, veja aqui. Se você conseguir ascender, retomo que isso provavelmente esse prazer seria passageiro, porque você estaria no longo prazo, por exemplo, algo financeiro perderia valor, ou porque nossa mente é hedonista, nós nos comparamos com o passado ou com as outras pessoas. Então, esse ponto também seria irrelevante dentro desse tema. Aceito o ponto de formação do Felipe. Certo, você trouxe que o avanço, o progresso ele é gradual, o progresso é lento, a mudança social também é lenta. Por que esse progresso ser lento, ele é prejudicial, sendo que de vocês essa possibilidade nem ao menos existe? Eu acabei de lhe dar, literalmente, 3 razões por que esse progresso é lento, majoritariamente a lógica dos privilégios, e mesmo que você tente chamar que isso é algo assimétrico para o seu lado, eu dei 2 razões por que isso é relevante. Porque você pode até progredir, mas isso não significa que você vai estar tendo prazer no longo prazo por causa disso. Esse prazer vai se desgastar, você vai entrar em um ciclo de cada vez mais ter que progredir, mas lembra dos pontos que eu lhe dei. Não é fácil de progredir. Embora seja algo quase que assimétrico, você teria que provar um pouco mais da importância desse ponto frente aos ganhos que nós estamos trazendo. Segundo construtivo, o admirável mundo novo torna a pessoa mais propensa a focar naquilo que ela realmente gosta, enquanto as democracias liberais e ocidentais tornam você mais propenso aos seus desgostos. Dada a caracterização de ambos cenários no começo do meu discurso, eu tenho 2 ônus da prova nessa argumentação. Mostrar que, comparativamente, você estará mais propenso a realizar determinada atividade, que essa determinada atividade te satisfaz. A gente já tem esse frame de um mundo que você assiste várias coisas, de ficar de 9 horas da manhã até 5 da tarde sobre o seu chefe, depois de pegar mais 2 horas em um ônibus suado, em pé grudento ao lado de seres que emitem odores no ônibus, a necessidade de, então, ir à academia de madrugada, porque seu físico não te proporciona a suficiência para o que você busca. No nosso cenário, por outro lado, você não tem a necessidade de ser sujeito a essas condições degradantes de trabalho, é um trabalho que você não é bom para ganhar comida, porque, você já vai ter as necessidades básicas, e 2, porque aquilo que você faz será bom para você, você tem mais tempo e está mais propenso. Segundo ônus da prova, porque é algo que você tende a gostar. As atividades que você faz, você terá excelência, isso é feito do governo, e você gostará, porque muitas das vezes nós não gostamos de algo porque nós nos sentimos incapazes em relação a isso, ou então porque nós ficamos inseguros em relação a isso. Essas 2 condições são mitigadas. Mas 2, porque você, mesmo que não necessariamente você goste muito, no cenário dele você tem que lidar com o ônus de que você estará utilizando seu tempo com algo que você não gosta. Então, no nosso cenário, há menos tempo gasto em coisas que você não gosta. Impactos de, porque é algo que você gosta, a tendência é que se aumente a produtividade, que lhe tornaria cada vez melhor e mais assertivo naquilo que você faz. Dentro desse tema, uma pequena comparativa. O que eles podem dizer é que no nosso lado há mais liberdade. 2 pontos para lidar que serão mais desenvolvidos no nosso próximo discurso. Não é assimétrico, tem um ótimo funcionamento de si, ou seja, não ter grandes limitações físicas, já é um ótimo exercício da sua própria liberdade, para você, se minha função é ser jogador de futebol, eu quero ser jogador de futebol, mas eu não tenho força no quadríceps para chutar, isso não será mais o caso. Mas 2, veja que isso de liberdade, na verdade, é algo historicamente condicionado pelos governos a valorizarem tais coisas. As coisas têm valor de acordo com o valor que nós damos a ela. No status quo, a população é coagida para acreditar que a ascensão social é a forma de obtenção de felicidade. A sociedade claramente usa a meritocracia, a narrativa de ascensão, para coagir uma massa de trabalhadores pobres a sentirem um propósito, algo que não necessariamente eles veem e que não percebem que estão apenas sendo utilizados como massa de manobra. Por causa desses 2 construtivos, de que, no nosso lado da casa, de forma assimétrica, nós reduzimos a pobreza extrema, e provamos que isso é improvável no lado da casa deles, e mesmo que tenha esse cenário de ascensão social, não é o ponto mais relevante. E 2, de que também no nosso cenário nós nos tornamos mais propensos a focar naquilo que realmente gosta, enquanto no lado deles, em desgostos. Muito orgulho em propor. Muito obrigada, Luiz, pelo seu excelente discurso. A mesa agora convida, então, para dar seguimento ao nosso debate, o líder ou a líder da oposição. Obrigado, mesa. Também concordo que os pontos de informação têm que ser pelo chat, mas também se puderem levantar a mão facilita, para que sejam visualizados. Sendo assim, vou iniciar meu discurso em 3, 2, 1, agora. Bom dia, senhores debatedores. É realmente uma honra estar aqui como oposição na moção de que essa casa prefere um admirável mundo novo aos status quo das democracias liberais ocidentais. Senhores, durante todo o discurso, foi nos tentado trazer de que um mundo igual compensa os ônus desse admirável mundo novo.
O que vamos trazer agora, né, em todo o discurso da oposição, é de que os ônus superam em muito os bônus. Isso porque, baseado numa premissa lógica de que um mundo melhor, um mundo que preferimos viver é um mundo mais humano e não um mundo mais produtivo, um mundo mais maquinário. Partindo dessa primeira visão, senhores, iniciarei meu primeiro argumento, o argumento de liberdade. Senhores, esse é um argumento fundamental para o debate, pois ele se inicia a partir do momento de que temos uma visão naturalizada de liberdade. Nós acreditamos que liberdade é inerente a nós. Temos essa visão, nos acostumamos a ela. Então, temos dificuldade, muitas vezes, em imaginar um mundo em que essa liberdade não existe. Senhores, é importante aqui que entendamos o que é liberdade. Liberdade não é só você poder escolher as roupas que você vai vestir, a carreira que você quer seguir ou os seus gostos. Senhores, a liberdade vai para muito além disso. A liberdade envolve questões práticas, como questões artísticas, como questões de essência, como questões principalmente de gostos. E esse é o ponto principal. O governo nos traz que desde pequeno ele poderia encontrar a sua carreira, encontrar o ponto de que ele gosta de trabalhar. Isso é um cenário muito ideal para o governo, de que as crianças saberiam desde pequenas qual a função que elas gostariam de seguir, então o Estado poderia prosseguir nesse ponto. Aceito o POI. Muito obrigado, Felipe. Você realmente acredita que a sociedade onde o Spotify sugere o que você deve ouvir, o governo sugere o que você deve trabalhar, porque só direito, engenharia e medicina servem, onde todo mundo sugere o que você deve assistir, é realmente um mundo onde você é livre? Um ponto que você está trazendo no nosso, isso são sugestões, isso são muitas vezes percepções. No ponto de vocês, é obrigatório. No ponto de vocês, o Estado não é só totalitário, é um Estado total. Esse será, inclusive, o argumento abordado depois. O Estado não só sugere, o Estado não traz os pontos de melhoria, ele traz os pontos que você deve seguir. E esse é o ponto principal que estamos trazendo, a essa quebra de liberdade. Senhores, a liberdade é extremamente importante, porque ela tem consequências reais na vida humana. E é isso que estamos trazendo. Essa quebra da essência humana não pode ser um ônus comprado pelo governo, senhores. A essência humana é essencial para a construção de um mundo melhor. Senhores, as consequências são práticas. Podemos falar da arte. Não teremos uma arte desenvolvida, já que todas as pessoas serão voltadas para uma produção, para um desenvolvimento do Estado, um desenvolvimento do Estado como nação. Senhores, a arte não existiria. E aqui é um ponto muito importante. A arte tem sim necessidade, para além de entretenimento. A arte tem ponto de crítica, tem pontos de percepção da realidade, tem pontos de melhora. E isso é que a arte traz percepção de vida. E aqui vai ressaltar qual é o terceiro ponto que nos é apresentado logo no infoslide, de que é uma sociedade que não há possibilidade de mudar a ordem social. Isso pressupõe que não há arte, senhores, pois a arte pressupõe de que é possível mudar a realidade. Inclusive, podemos falar, num admirável mundo novo, não poderemos estar fazendo o que estamos aqui. Debater pressupõe de que podemos construir algo melhor, e o admirável mundo novo não permite a construção de um mundo melhor. Senhores, a essência humana, podemos falar aqui da curiosidade, isso seria totalmente rompido. Podemos falar aqui do senso crítico, esse é um ponto essencial. O senso crítico do ser humano seria rompido a partir do momento de que não podemos questionar o que está sendo feito, a partir do momento que não podemos questionar a ordem social, a partir do ponto de que não podemos questionar o estado sob o qual vivemos. Senhores, com isso, estamos falando que os seres humanos não teriam propósito, os seres humanos estariam vivendo a vida pela vida. Isso não é uma vida que vale a pena ser vivida, senhores. Esse é o ponto central do debate. Estamos falando da perca da essência humana. Assim me caminho para o segundo argumento que será trazido pela oposição, senhores. A estagnação que o admirável mundo novo produz. Senhores, essa estagnação pode não ser considerada pelo governo, pois não é algo positivo, não é algo que é esperado, mas é algo que consequentemente terá consequências reais e é algo sim que deve ser considerado a partir do momento que a nossa sociedade atual ela é baseada no avanço. A nossa sociedade é baseada em que estamos construindo novos conhecimentos, estamos produzindo cada vez mais para o futuro, vivenciando e tentando produzir cada vez mais uma sociedade melhor. O admirável mundo novo, ele estipula uma linha. A partir daqui, não podemos evoluir. É isso que o admirável mundo novo faz. Ele dita uma regra de que alcançamos uma sociedade igualitária, não precisamos evoluir. E esse é o problema, senhores. Podemos sim construir um mundo melhor, e esse é o ponto. Chegarei nisso ao final desse argumento que trará esse ponto. Senhores, assim um congelamento e estagnação a partir do momento que iniciamos um admirável mundo novo. Há um congelamento, não só em questões culturais, como já abordei no meu primeiro argumento falando da liberdade, mas também uma estagnação filosófica, sociológica, porque, senhores, se não podemos questionar a ordem social vigente, se não podemos alterar a ordem social vigente, estamos falando sim do rompimento total, do avanço dessas áreas do conhecimento. Mas estamos falando sim também do avanço científico, do avanço matemático, do avanço legal, principalmente do avanço político, senhores. Alcançamos um estado total, alcançamos um estado que vai tomar as decisões pelos seus cidadãos e não podemos nem mesmo questionar e nem mesmo discutir a maneira como isso é feito ou tentar mudar. Senhores, estamos falando, por exemplo, de que quebraremos toda essa interdisciplinaridade que faz com que avancemos, senhores, pois cada cidadão será direcionado para uma área do conhecimento
conhecimento. Aqui vale a pena fazer uma comparação simples. Senhores, o modelo de produção, ele se baseia principalmente, vou citar aqui o modelo fordista. Senhores, o modelo fordista diz que cada pessoa é designado para uma simples ação. Ou seja, você repete a mesma ação várias vezes e você será excelente nisso. Você será um especialista na sua área. Um exemplo simples, vou trazer o filme do Chaplin. Ele era especialista em virar os parafusos. Senhores, a Sociedade do Admirável Mundo Novo, ela pressupõe que você será especialista na sua área do conhecimento. Isso, senhores, não só gera um problema na questão de que esse ser humano será totalmente alienado de suas condições, como também que não haverá o avanço. Esse ser humano não passará de uma máquina que cumprirá suas funções perfeitamente, sem poder questionar e sem saber qual é o final dessa cadeia de produção. Senhores, não podemos aceitar que regressamos o modelo fordista, só que prestem muito bem atenção. Esse modelo fordista não seria só aplicado para os modelos de produção. O modelo fordista seria aplicado em todo o mundo, não só para a produção, mas também para a produção artística, para a produção filosófica, para a produção cultural. Tudo isso seria, a gente estabeleceria um modelo fordista em todo o mundo, em todas as áreas, e não só nesse modelo de produção industrial. Senhores, isso é extremamente prejudicial a partir do momento que quebraríamos não só com a individualidade, tornando o mundo sim homogêneo. As consequências disso são bem práticas, senhores. Além dessa homogeneidade que teríamos alcançado com o mundo, que não preciso nem ressaltar de que é um ônus enorme que o governo nem sequer trabalhou, devemos citar que não teremos a possibilidade de alcançar um mundo melhor. Senhores, nós da oposição compramos. A democracia liberal não é perfeita. Os senhores também devem enxergar que o admirável mundo não é perfeito. A questão é, a democracia liberal permite que alcancemos um mundo melhor, enquanto o admirável mundo novo não permite que alcancemos qualquer melhora na sociedade. Isso, senhores, não só é prejudicial, como limita qualquer avanço humano. Isso não traz só consequências práticas, como, por exemplo, estagnaríamos na área do conhecimento. Mas, senhores, para o futuro, isso é extremamente prejudicial se queremos, sim, ainda melhorar nossa sociedade. Inclusive, Luiz Arthur trouxe seu primeiro argumento de que temos uma urgência de alcançar o admirável mundo novo, pois as consequências são reais. Tem pessoas passando fome agora. Ou seja, estagnaríamos nesse exato momento, com as dúvidas que temos, com as necessidades que temos, estagnaremos simplesmente por uma busca de fim da desigualdade social. Senhores, essa busca não pode quebrar com todo o preceito da humanidade. Não podemos romper sem considerar os ônus, senhores. Precisamos sim buscar o alcance de uma sociedade melhor. Dessa forma, encerro meu discurso com muito orgulho em me opor a que essa casa prefere um admirável mundo novo aos status quo nas democracias liberais ocidentais. Muito obrigado, assim encerro meu discurso. Muito obrigada, Felipe, pelo seu excelente discurso. E agora a mesa convida para dar seguimento ao caso do governo o adjunto do primeiro-ministro. Muito obrigado mesmo. Vou começar o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, apesar da retórica rebuscada e fala com ímpeto, a oposição errou de maneira drástica. A oposição errou porque não engajou em nada com o caso trazido pelo Luiz, não engajou com a miséria, pois dedicou exatos 14 segundos para a refutação desse argumento, então não refutou em nada, não engajou com a satisfação pessoal que o Luiz trouxe e não engajou com nenhum dos casos, apenas trouxe novas argumentações, mas não trouxe nenhuma refutação para o que a gente trouxe. A oposição errou porque espantalhou o nosso caso completamente e concluiu que a arte simplesmente desaparece, mas não mecaniza isso, não mostra como o senso crítico da sociedade seria rompido e não especializado, que é delimitado pelo Luiz e seu discurso. A oposição errou porque vive no status quo e nem mesmo consegue enxergar como esse status quo funciona. Como vivemos em um mundo onde não temos autonomia e somos controlados por um sonho que nos vendem e é impossível escapar disso. Eu vou mecanizar isso e mostrar no meu argumento. Eu mesmo estou nesse debate e nem tenho a certeza se isso é decisão minha ou se a sociedade me vendeu, que eu devo saber argumentar, pensar criticamente, desenvolver meu raciocínio lógico para que eu possa ter uma boa profissão no futuro. Mas ok, vamos do início para que eu possa te mostrar mesmo por que isso é verdade e assim como a gente vai ganhar esse debate. O que eu vou fazer no meu discurso é provar que o nosso mundo é o único que garante não só uma melhor satisfação do indivíduo, como também um melhor bem-estar para a sociedade como um todo. E para provar isso, eu vou trazer duas principais coisas. Primeiro, eu vou retomar a métrica estabelecida e vou apresentar o framing mais provável, mostrar por que ele é mais provável, mostrando como o caso da oposição da liberdade, da oposição que traz essa liberdade, é mitigado por lógica. E depois eu vou responder a pergunta, em qual dos dois cenários tem um maior bem-estar coletivo? E vou trazer o nosso argumento de que a falta de mobilidade social traz um maior bem-estar coletivo. Nós temos como métrica a satisfação pessoal e a eficiência do Estado de garantir isso. De forma consequente, temos a pergunta: onde um indivíduo é mais feliz? Onde ele segue uma constante busca de sair onde ele está por conta de um sonho que o vendem, onde mesmo que se ele alcançar o sucesso, ele imediatamente vai atrás de mais sucesso, ou onde ele sabe que está alcançando o máximo do seu potencial?
Mesa, para mostrar como a gente ganha o debate dentro dessa métrica, eu vou fazer um frame, mostrar a realidade sombria do status quo e mostrar como o nosso mundo resolve esses problemas. A liberdade que funciona como fundamentação para o mundo deles é uma ilusão. Todos os dias nós somos bombardeados com propaganda que vende o American Dream, ou que seja, o Brazilian Dream, sei lá. Trabalhe bastante, não use drogas, case-se com uma bela mulher, tenha 2 filhos, um cachorro, compre uma casa no Brooklyn Novo, em São Paulo, e compre o HB20 branco no final do ano. Todos os dias nós somos bombardeados por propagandas que já nos dizem o que devemos querer e como devemos agir, a roupa que devemos vestir e o que nós devemos trabalhar. Se você está no ensino médio, você provavelmente não vai querer cursar zootecnia, porque é o sonho que te é vendido da medicina, direito ou engenharia. Mas pior mesmo, o Felipe até trouxe que você pelo menos tem a possibilidade de escolher, mas eu vou mostrar que na verdade não. Mas pior que isso é que a grande maioria das pessoas no mundo deles nem sequer consegue ter a possibilidade de galgar esse sonho, de alcançar esse sonho. Nunca! 2 bilhões de pessoas no mundo vivem na miséria mesmo e nunca alcançam nada. Eles são um eterno cachorro correndo atrás de um pneu de um carro e uma eterna insatisfação, porque nunca vão estar confortáveis onde eles estão, sempre querendo estar em outro lugar. Quando ela compra um HB20 2020, ela vai querer um HB20 2021. Quando ela consegue uma promoção, ela está imediatamente satisfeita porque vai querer o cargo acima. Não existe a liberdade que eles pintam, porque não existe a liberdade de você ser um médico, de você poder ser um médico, se você está na extrema pobreza e tem que vender amendoim na rua. Você não vai alcançar esse sonho, ao contrário do que a oposição pinta. Eles pintam que o nosso mundo não tem liberdade, mas o que eles esquecem é que o mundo deles também não tem. A sociedade usa a meritocracia e a narrativa de ascensão para coagir uma massa de trabalhadores pobres a sentirem propósito naquilo que eles fazem mesmo, sem que percebam que são apenas peões dos atuais governos. No mundo deles, você vive uma liberdade ilusória onde você pensa ser livre, mas é uma marionete dos interesses do governo ou de grandes corporações. É claro, a oposição pode trazer que no mundo deles você pelo menos tem a possibilidade de despertar, tomar a pílula vermelha do Matrix e subverter essas normas sociais impostas. Mas não adianta trazer isso. Afinal, mesmo, no mundo deles, as pessoas que fazem isso são vistas como loucas. Se uma pessoa decide pegar uma Kombi e sair viajando por aí, subvertendo os padrões sociais, faz um documentário sobre ela, que depois receberá o nome de Nomadland e ganhará um Oscar por retratar uma realidade exótica. Isso se você receber os holofotes, né? E não for apenas marginalizado e excluído por todos os seus amigos por estar atrasando o objetivo deles com seus ideais subversivos e revolucionários, porque você não está comprando o que o governo te vende. No nosso mundo mesmo, isso é diferente. Com a modificação genética que existe na pessoa, você tem a garantia de sua satisfação e felicidade. Ela vai saber que ela está exatamente onde deveria estar. Se ela for uma professora, ela sabe que vai estar sendo a melhor professora que ela pode ser. Ela sabe que vai estar constantemente vivendo no melhor dos seus dias, todo santo dia. No nosso mundo, não existe esse constante desconforto e insatisfação com onde você está. Pois, você acredita estar exatamente onde deveria. 2, você não vê essa necessidade de quebrar o status quo como algo importante, pois você é modificado para acreditar que está no seu melhor, então você não tem insatisfação pessoal por causa disso. 3, você garante uma boa qualidade de vida, já que terá suas necessidades atendidas. E 4, no nosso mundo, você ainda assim pode ser engenheiro e valorizar a arte, ao contrário do que foi explorado com eles. Porque a gente não está acabando somente com a arte, senso crítico, você está direcionando. Mas ainda assim, pessoas podem ser alteradas para investir na arte, por exemplo. Você pode nascer com um propósito pré-delimitado de que você pode ser um grande músico, algo do tipo. Apesar disso não ser necessariamente a lógica que foi abordada por Felipe, que vai ser fordista, etc. Mas ainda assim, a arte é produtiva, pode gerar lucro para a sociedade e pode ser de interesse do governo no Admirável Mundo Novo produzir arte. Então você não tem necessariamente essa quebra da arte, ele não mecaniza o argumento, então eu nem tenho como comparar e como refutar, porque não tem mecanização para eu engajar mesmo. Se ele mecanizasse, eu até poderia engajar mais com isso, mas infelizmente não mecanizou, então não tenho muito o que fazer. Tem algum point? Sim, Sofia. Muito obrigada. Bom, senhor, então o senhor apresenta que a professora quer ser professora e é a melhor professora do mundo. Então, eu pergunto para o senhor a solução da liberdade, do problema de liberdade na democracia é a restrição da liberdade? Sofia, o que eu estou trazendo exatamente ao longo de todo o meu discurso, eu não sei se você percebeu, é que os lados são simétricos. Se você está pintando que não tem liberdade no nosso lado, no seu, muito menos. É a mesma coisa, você já não tem liberdade. Pelo menos no nosso, a gente reduz a pobreza, a gente garante que a pessoa vai estar na satisfação, porque vai estar alcançando o máximo do seu potencial, a gente garante que a pessoa vai estar produzindo o seu máximo e sendo a melhor versão que ela pode ser. Mas tudo bem, eu vou trazer aqui um argumento e vou mecanizar, porque a falta de mobilidade social no nosso mundo traz o maior bem-estar coletivo. Porque isso é verdade. Mesa, nesse cenário proposto, vamos trabalhar em 2 cenários de mecanismos principais. Em um cenário onde você nunca consegue alcançar o que a sociedade pinta como sucesso, você está em uma constante satisfação pelo fato de nunca conseguir aquilo. Você não consegue focar nas coisas que importam da vida. Você sai de casa, passa o dia todo no trabalho, não dá atenção para os seus filhos, porque você precisa alcançar algo, mesmo que nunca vai conseguir aquilo. Se você for um vendedor de amendoim, você não vai ser médico, a não ser casos muito específicos, estou generalizando. Além disso, você e as pessoas acima de você com certa inveja. Você enxerga os privilégios daqueles que estão no topo, sente que queria estar no seu lugar.
Então, todo esse cenário para você, porque você vê as pessoas que estão no topo porque elas têm privilégios, porque elas já nasceram em berço de ouro, você sente um sentimento injusto, um sentimento de injustiça, algo pesado, e a partir disso você tem dois principais impactos. Primeiro, você tem essas relações sociais prejudicadas, porque você não necessariamente mesmo vai conseguir ter relações sociais com as pessoas que estão acima de você, porque você vai ter inveja delas, o que não é verdade no nosso mundo, porque no nosso mundo você sabe que você está exatamente onde deveria estar. E dois, também, você tem um aumento da violência, apesar de não ser necessariamente comprovado, mas é provável que isso ocorra. Por quê? Porque você vai sentir, como a gente disse literalmente, uma injustiça tão grande daqueles que estão no topo porque eles têm berço de ouro, porque têm privilégios, que isso vai lhe gerar raiva. Você vai sentir que os privilégios das pessoas que chegaram lá estão te prejudicando. Então você pode agir com violência contra elas, seja violência verbal, etc., ou até mesmo cometendo crimes, como roubar, porque você sente que as pessoas não merecem aquilo que têm, porque no mundo deles é realmente assim. E no seu, no nosso, a gente tem uma modificação para mudar isso. E, mesmo no melhor caso deles, em um cenário onde todo mundo consegue alcançar sucesso, a sociedade é linda, tudo é maravilhoso. Se para você conseguir fazer isso, como o Luiz já trouxe, você perdeu tempo com as coisas que realmente importam, porque você vai ter que trabalhar durante horas, todos os dias, etc., não vai dar valor à sua família, porque você vai sempre buscar o sucesso. E ainda assim, a satisfação final não existe, porque você está sempre querendo subir um degrau a mais. Você vai alcançar o seu sucesso, vai querer mais sucesso. Com isso, você também prejudica as relações sociais pela mesma lógica do movimento anterior, e você tem o impacto de que a satisfação final nunca é alcançada no mundo deles, mesmo porque você está sempre jogando mais e mais. Então, no nosso mundo, pelo menos, a gente tem mais satisfação, a gente garante que o Estado cumpra o seu dever e tenha mais satisfação para a sociedade por um todo, você tem o maior bem-estar social, que é o dever primordial do Estado, e por isso o nosso mundo é melhor e nós temos muito orgulho em propor. Muito obrigada, Felipe, pelo seu excelente discurso. E agora a mesa convida para dar seguimento ao nosso debate o adjunto da oposição. Já peço desculpa de antemão se eu cair durante o debate, tá bom? A internet é ruim aqui. Ok, então eu vou começar meu discurso em 3, 2, 1. É difícil dar segmento a um discurso tão bem feito e tão alto, principalmente. Primeira coisa, uma coisa interessante que falta na questão do governo é uma falta de entendimento sobre como a mente humana funciona. A mente humana funciona na base dos contrastes. E aqui eu vou trazer o terceiro argumento. Vocês dizem que as pessoas vão estar felizes porque elas vão ter certeza que estão onde elas deveriam estar e que elas não vão sofrer. Porém, a mente humana funciona na base do contraste. Você não é capaz de reconhecer as sombras se você não conhece o que é a luz. A partir desse princípio, nesse mundo onde vocês pintaram, nesse melhor caso, onde vocês pintaram que realmente não vai ter sofrimento, a partir do momento que você não tem sofrimento, você também não vai ter felicidade por consequência. Você não tem a capacidade, você não vai ter o senso crítico de entender o que cada uma dessas coisas significa, porque você simplesmente nunca vai experimentar nenhuma delas. A partir desse princípio, o que você constrói é uma sociedade de indivíduos lobotomizados em massa. Vocês falaram, por exemplo, sobre como que é no nosso mundo, todo mundo é um escravo que fica lá insatisfeito com a própria vida. Realmente, no mundo de vocês, a gente é o quê? Um bando de escravos satisfeitos com a própria vida. Mas você ainda é um escravo. Eu acho que vale a pena lembrar desse ponto. Segunda coisa importante é que em nenhum momento a gente falou que a democracia, vou trazer agora aqui Churchill, em nenhum momento a gente falou que a democracia é perfeita ou que é o melhor sistema de governo. É simplesmente o menos pior. E com certeza vence essa história de Estado totalitário. Na verdade, totalitário não é nem a palavra, não faz jus a palavra, né? É um Estado total. Ele simplesmente existe em literalmente todos os aspectos da sua vida de maneira... Não existe nenhum tipo de divergência entre Estado e cidadão. O Estado é o cidadão é o Estado. Simples assim. Eu vou aceitar o POI. Simétrico e perigoso para vocês. Se você concede a lógica de contraste, o indivíduo que então não conhece a liberdade do nosso lado não dá valor a ela. Então toda a argumentação do seu lado não teria valor comparativo. Sim, só que a gente não está simplesmente debatendo a mente desses indivíduos. A gente está debatendo desse lado aqui, onde a gente conhece a liberdade e a gente dá valor para ela. Portanto, não faz sentido considerar essa métrica específica. Segunda coisa é que a democracia tem defeito, sim, assim como o ser humano tem defeito. Errar é fundamentalmente humano. É com os erros que se aprende. Uma equipe de debate, como, por exemplo, os que estão aqui presentes, se nunca tivessem errado ou perdido nenhuma briga na vida, nenhum debate, nunca teriam aprendido absolutamente nada. É no erro que a gente aprende coisas, entendeu? Outra coisa também importante é que, na medida que a gente não aprende nunca nada, a gente vai ficar numa sociedade completamente estagnada, como o líder da oposição já disse, e a gente acaba criando essa homogeneização forçada da sociedade que simplesmente deixa todo mundo completamente parado para lá para sempre. Outra coisa importante é que é só equipe
equipado com o senso crítico que vocês têm agora aqui, que vocês são capazes de utilizar o seu senso crítico e a liberdade de vocês para criticar a democracia e defender esse mundo novo em que você simplesmente abre mão de tudo isso. Outra coisa que vale ressaltar também é que toda a propaganda que foi trazida pela junta de governo como algo que te controla o tempo inteiro, que fica caindo na sua frente o tempo inteiro, é negável de alguma forma. E, tá bom, você pode ser ostracizado pela sociedade, porque você vai contra isso, você se liberta, toma a pílula vermelha do Matrix, aí, como ele foi bem dito. E a partir desse momento, mesmo que você esteja marginalizado, você pelo menos se mantém humano. O ser humano é movido pelas suas paixões, e essas paixões têm que ser, sim, espontâneas. Uma paixão que é simplesmente condicionada em você não faz o mínimo de sentido verdadeiro para você enquanto ser humano. A gente é movido por paixões. A gente pode ter, sim, esse lado racional, e você pode, sim, condicionar alguém para crescer e virar pesquisador, como o Luiz Arthur realmente disse. Porém, nessa medida, que paixão é essa condicionada em você, na medida que você simplesmente vai nascer e crescer acreditando nisso e nunca vai ter nenhum tipo de coisa inerentemente em você humana para te fazer realmente contra esse tipo de coisa. Você nunca vai ser capaz de questionar, você nunca vai ser capaz de criticar e você nunca vai ser capaz de entender o que está acontecendo. Que mundo é esse onde a sociedade inteira é lobotomizada? É uma sociedade de idiotas úteis. Você vai ser útil no que você gosta. Legal. De que serve isso? De que serve esse bem-estar social em que você nunca vai sofrer para entender que você está feliz por causa disso? Isso não faz nenhum sentido. A métrica do governo de abrir mão de toda a sua liberdade para simplesmente defender esse bem-estar não é uma soma que faz sentido. Com isso, eu vou aceitar o segundo point. É do mesmo cara? Tá, muito obrigado, Arthur. No mundo de vocês, você realmente está afirmando de que paixão enche barriga, então. De que, vou perguntar, o que adianta você ter paixão quando você não tem comida na mesa? Você vai se alimentar de paixão, vai comer, vai encher sua barriga cheia de paixão. Muito obrigado. Então, a métrica que você está trazendo aqui é que não importa você ter nenhum tipo de paixão desde que você não coma. Suas necessidades básicas são importantes, realmente, é verdade. A gente precisa comer, muito bom. Mas de que serve você estar conseguindo comer se você não tem mais nada para fazer com a sua vida? A sua vida inteira não vai ter nem altos nem baixos. Vai ser uma grande linha reta. Uma grande linha reta que não tem nenhum tipo de emoção. Você vai comer? Que ótimo. Sua barriga vai estar cheia de comida. Que ótimo. O que você vai fazer com a sua comida depois disso? A sua comida te alimentou, você tem força para fazer o que você quer. E daí? Você não tem paixão nenhuma, você nunca vai fazer nada com algum tipo de força inerente em você, você foi condicionado. O Estado mandou você fazer tudo isso. De que importa? Não faz sentido. Sendo assim, eu tenho muito orgulho em me opor a esse mundo de escravos felizes, e é com isso que eu encerro meu discurso. Muito obrigado. Muito obrigada pelo seu excelente discurso, Arthur. Então, dando prosseguimento ao nosso debate, a mesa convida o IP do governo. Gente, eu vou aceitar pontos de informação no chat, mas se alguém achar mais fácil levantar a mão no Zoom, tipo, virtualmente no caso, não tem problema nenhum. Eu vou começar o discurso em 10 segundos, que eu vou tomar uma aguinha. Esse daqui que você está falando? É dessa mãozinha virtual que você está falando? Isso. Mas de preferência no texto. Vamos lá. Esse debate ele retrata perfeitamente a discussão se vale mais a pena garantir a sobrevivência e subsistência íntegra da sociedade ou vale mais a pena prover a preservação de prazeres banais e parte insignificante da sociedade colheria disso. Por isso, painel, eu vou fazer uma observação estratégica no topo do meu discurso para depois a gente seguir. A resolução dos problemas da sociedade é o que realmente está em jogo aqui. E como é que a gente garante isso? Como é que a gente observa isso? Pela garantia da missão de um Estado. Afinal, isso está dentro do objetivo de um Estado enquanto moderador social. Como é que eu vou caracterizar isso? O surgimento de um Estado, pela caracterização, eu vou abordar também filosoficamente falando, vem da questão da liberdade dos cidadãos agindo coletivamente. O Estado ele surge para garantir que a autonomia de um poder de escolha, o livre-arbítrio de um cidadão não viole o do próximo. Por isso, essa é uma das missões análogas do Estado, além de conseguir garantir que as pessoas tenham direitos fundamentais garantidos, como acesso à comida, sobreviver, basicamente, subsistência da sociedade. Então é isso que a gente vai estar apresentando aqui e vai ponderar se isso está em jogo e se está melhor para ambos os lados. Isso também implica na satisfação pessoal das pessoas, satisfação social. Como assim? Eu tenho vários problemas na minha vida que são oriundos da ação do Estado.
eu tenho, então, insatisfação com o Estado e boto culpa neles por alguns problemas da minha vida se eles não estiverem agindo integralmente, ou ao menos se eu estiver insatisfeito com eles. Vamos poder isso, então. Feito isso, eu vou analisar as linhas argumentativas do governo, caracterizando os respectivos clashes, e daí sim eu elenco como que a oposição tentou engajar ou conseguiu, mas não suficientemente. Clash 1, resolução de problemas sociais. Argumento 1 do governo. O admirável mundo novo acaba com a maior mazela da humanidade no status quo, a pobreza extrema. Por que isso é verdade? Por que isso é verdade, Misa? Observem. A oposição pode até dizer que o mundo caminhou em direção ao avanço em seu cenário, que o vão da pobreza e desigualdade foi reduzido nas últimas décadas, mas precisamos ter em mente que esses avanços são lentos e incipientes perante uma necessidade urgente, porque tem pessoas morrendo hoje. Então, para a gente garantir qualquer mudança, teria que ser imediata, e a gente pode até falar, vai estar salvando vidas no futuro, mas não vai ter salvo as de agora. Por que então, isso é mais relevante? Para eu responder isso, eu vou ter que analisar a afirmação da oposição, que é análoga a esse assunto. Preferimos viver em um mundo mais humano e não mais produtivo. Essa é a analogia deles perante o comportamento humano atual. Por que isso não é necessariamente verídico? Porque geneticamente as pessoas teriam, no nosso cenário, a constante vontade inalienável e felicidade de fazer o que devem fazer. Portanto, independente, haveria satisfação com o que fazem, com o que eles querem fazer. Teria tempo também. Por quê? Porque eles não precisariam estar trabalhando para sobreviver. Então, eles estariam exercendo o trabalho, tendo satisfação da forma como eles exercem, então não teria essa discussão interna. Se o que eu estou fazendo é certo, é suficiente, eu estou garantindo bem na sociedade, porque eles já teriam excelência nisso. Ademais, no nosso mundo, as pessoas não têm nenhum tipo de censura cultural. Muito pelo contrário, como eles tentam engajar. Uma vez que, ao terem suas necessidades básicas garantidas, têm liberdade para buscar aquilo que lhes dá prazer de forma social e cultural, além de serem pessoas altamente bem-sucedidas no trabalho. As pessoas não saberiam que sua paixão é condicionada e elas sentiriam isso como uma paixão verdadeira. Por que isso não é relevante, então, essa afirmação da oposição? Porque isso, mesmo se fosse verdade, se a gente comprasse isso, não compensaria a perda e a falta de condições necessárias à sobrevivência. E mesmo se isso fosse aplicado a todo mundo, esses prazeres banais eles seriam mínimos frente aos ganhos que a gente tem. Da mesma forma que o líder da oposição fala que somos desafiados pelo meio e a pensarmos de uma realidade diferente da nossa, que isso é quase impossível. Isso explica por que ele não consegue ponderar a satisfação de prazeres banais, a satisfação ao prazer de viver, porque isso não é uma realidade que a gente vê hoje. Porque, como dito pelo Luiz, se eu não me engano, 2 bilhões de pessoas vivem na miséria atualmente. Mas se a gente levasse só para os países ocidentais liberais, o número ainda é muito grande e é muito discrepante frente às perdas do cenário nosso que eles apontam. Então, Clash 2, relação de progresso individual e social. Argumento 1 do governo que eu uso para elencar isso. O admirável mundo novo torna o mais propenso a focar no que realmente gosta, enquanto as democracias liberais ocidentais em desgostos. Antes de avançar e desenvolver isso, eu vou ver se tem algum point. Tá, não, vamos lá. Por que isso é verdadeiro, então? Muitas vezes falamos que vivemos para trabalhar ou que trabalhamos para viver. Agora, poderemos fazê-las independentemente uma da outra. A preocupação com sobreviver não será algo inerente da respectiva realidade e não haverá consequente impacto psicológico da realização estável de qualquer outras atividades. Porque às vezes eu penso, eu estou estudando aqui, será que vai ter tempo de eu jogar futebol? Não, isso não vai acontecer, porque vai ter satisfação em ambos os lados. Vamos seguir. Podendo ser priorizadas de modo mais tranquilo essas atividades e poderem se dedicar mais tempo ao que o indivíduo julga importante, incluindo o trabalho, pois as condições genéticas garantirão consistência e inalteração na sua rotina, gerando satisfação também. Porque isso é mais relevante que o caso da oposição. Vamos dar uma olhada então. Eles falam da estagnação do mundo, porque isso não é necessariamente verídico. Pois assim, e ainda em maior potencial capacidade de obtenção de novos conhecimentos e desenvolvimento linear da sociedade, principalmente em áreas do conhecimento, como exemplificado pelo Felipe da oposição. Por que isso não é relevante, portanto? Porque mesmo caso essa estagnação ocorra de forma mínima ou até máxima, estagnaremos em um patamar muitíssimo mais alto que o da sociedade vigente hoje. Pensa assim, prefere uma sociedade que lentamente emerge da nota 3 à nota 8 ou estagnada na nota 10? Ou ao menos acha que está estagnada na nota 10, já gerando satisfação, porque o que delimita isso é muito a satisfação da sociedade e o impacto disso no poder. Eu vou aceitar o POI, desculpa, eu não vi de quem é. É meu. Então você coloca que a gente estagnaria num ponto melhor do que a gente está agora, mas também coloca que o admirável mundo novo teria que ser feito quanto antes, porque tem vidas morrendo agora. Eu não consigo entender a relação de urgência e de que seria feito mais pra frente. Bom, deixa eu te explicar então. É que tem gente morrendo agora e vai seguir, tipo, no cenário de vocês, tendo gente morrendo depois. O Admirável Mundo Novo, até como diz a moção, ele fala exatamente da gente conseguir ponderar o impacto disso com o impacto de agora. A gente tem que comparar esses dois mundos. Portanto, por mais que então a gente fale que não vai ser imediato, já vai estar salvando lá na frente numa proporção muito maior. Eu vou explicar isso no que eu vou trazer agora como analogia. Complementando,
ele fala que as pessoas não estarão percebendo que haverá necessidade de mudança na sociedade. De que precisaremos se já haverá garantia de direitos fundamentais e suficiente para a sobrevivência das pessoas, proteger as pessoas desses efeitos negativos causados pela desigualdade. A desigualdade ela não vai ser ruim. Eu explico por quê. Porque a gente pode até trazer, vocês poderiam ter trazido alguns aspectos como moradia, direito ao voto, alfabetização, mas com as pessoas tendo já garantia de sobreviver e não precisando trabalhar para sobreviver, a qualificação do mercado de trabalho ela seria subjetiva. E a forma como as pessoas trabalham, independente do nível de educação, seriam muito bons. A gente pode fazer uma analogia com o cenário de hoje. Um médico teria a mesma satisfação que um pedreiro e nenhum dos dois precisariam trabalhar mais para sobreviver. Então vamos pensar assim, o único cenário que teremos é a sociedade em que um cenário nota X não quer viver nota X mais 1, porque ele acha que o X já é suficiente, já está satisfeito com o X, mas ainda em progresso imperceptível para esse X menos 1. Ele pode ser X mais 0,1 no futuro. No de vocês, a sociedade X menos 3, considerando a pobreza extrema como um retrocesso principal para dar uma diferença do cenário de vocês para o nosso, tem potencial para virar X menos 2, né? Que é o de vocês mais 1. Mas possui menos chance de criar uma mudança ou menos uma aceleração para compensar o crescimento que vai ter do de vocês para algum dia vocês chegarem em X, que já seria o cenário, visto o agravamento exponencial da desigualdade de sociedade polarizada nos dias de hoje. Então ainda haveria insatisfação com o governo. Então eu trago o clash imaginário, que é um clash que eles entraram e não conseguiram ganhar, mesmo disputando com ninguém. É errando que se aprende. O Arthur fala isso e vamos mostrar aqui porque isso não é necessariamente verídico. Ele não me prova porque isso é verdade, porque isso é uma expressão urbana, ele somente pontua isso. E por que não é relevante, para finalizar? Porque a nossa sociedade já vai ter aprendido sem errar, então não vai entrar nesse errando que se aprende. Além disso, a gente já apontou que a educação, ao menos o aprendizado no Admirável Mundo Novo, será de excelência, independente da metodologia. Portanto, mesmo se isso fosse verdade, não seria relevante, porque as pessoas estariam errando aqui, a gente não precisa errar para aprender. Concluindo isso e mostrando a falta de engajamento, ou ao menos engajamento paupérrimo deles com os nossos pontos, ao menos para tentar vencer, porque eles não conseguiram engajar com as coisas que realmente fariam eles ganharem o debate, eu tenho muito orgulho de defender o Admirável Mundo Novo. Muito obrigada, Samuel, pelo seu excelente discurso. E agora a mesa convida, portanto, para dar seguimento ao nosso debate, o IP da oposição. Muito obrigada. Senhores, se puderem fazer os POIs pelo chat e levantar a mão, mesmo que fisicamente, só que eu possa ver e não deixe nada passar desapercebido, eu agradeceria. Eu vou iniciar, então, a contagem. Vou iniciar o meu discurso em 3, 2, 1. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, irei estabelecer os pontos levantados tanto pelo governo quanto pela oposição. Mostrarei o porquê os da oposição são, sim, superiores. Primeiramente, o governo levantou que a instituição do Admirável Mundo Novo acabaria com a pobreza extrema. Sim, acabaria com a pobreza extrema. Mas a que custo, senhores? Já entrarei nisso, irei continuar. E o segundo, levanta que o indivíduo dentro dessa sociedade poderá fazer exatamente o que gosta. Depois, apresenta que a falta de mobilidade social apresenta um bem coletivo. Em contrapartida, a oposição apresenta que o indivíduo que vive dentro deste novo método chamado Admirável Mundo Novo falta com liberdade individual, fica estagnado e vive num preceito de um Estado total, não só totalitário, mas como total. Primeiramente, partindo do finalização da pobreza extrema, a oposição gostaria de lhe perguntar a que custo? Pois acabar com a pobreza extrema é sim uma coisa que estamos muito precisando e é algo que a oposição reconhece como problema na democracia atual. Porém, não acredita que a solução deste problema apresentada pelo Admirável Mundo Novo seja suficiente para se provar como algo superior à democracia. O segundo ponto, em relação ao que o indivíduo possa focar no que exatamente gosta. Senhores, gostaria de apresentar aqui o que significa genética. Genética é um estudo sobre a hereditariedade e transmissão hereditária anatômica, citológica e funcional. Senhores, não é hereditário e não pode ser mudado às vontades da pessoa. Então, a pessoa que nasce dentro do Admirável Mundo Novo tem suas vontades, mas os senhores pré-estabelecem que essa pessoa vai nascer com pernas de jogador de futebol e vai ser condicionado a trabalhar neste meio durante toda a sua vida. Isso não é liberdade, senhores, pois essa pessoa pode muito bem estar num treino de futebol, olhar o seu treinador e falar: nossa, na verdade é isso mesmo que eu gostaria de fazer, e não ter a oportunidade de mudar. Estará preso como jogador de futebol pelo resto da sua vida, pois nasceu com pernas fortes. Em terceiro ponto, com a falta de mobilidade social, propõe um bem coletivo. Senhores, os senhores ficam batendo na tecla de alcançar o sucesso. Mas o sucesso de quem? É o sucesso individual ou é o sucesso perante a visão do Estado?
O Estado pode ver o sucesso de todos os membros da sua sociedade como algo completamente distinto daqueles próprios indivíduos veem. Por exemplo, o Estado pode determinar que alguém será jogador de futebol, enquanto essa pessoa tem interesse forte em estudar neurociência. Senhores, não há caminho para isso. Além disso, algo muito estudado na neurociência é que os interesses de um indivíduo não nascem com ele. Eles são, o bebê é exposto a diversos ambientes, ele é exposto a diversas atividades, e com isso cria o seu respeito, cria a sua admiração para as respectivas tarefas, e assim cria a sua habilidade. Os senhores estão querendo pular essa etapa de criar afinidade para a habilidade, ir direto para a habilidade, que pode ser extremamente perigoso para esse indivíduo em anos a vir. A oposição apresenta argumentos muito válidos em relação à não superioridade do admirável mundo novo em relação à democracia. Por exemplo, a falta de liberdade individual. O indivíduo não pode escolher o que quer fazer da vida. Ele será condicionado, eu repito, condicionado, ele não escolherá, condicionado a seguir determinada atividade pelo resto de sua vida sem que possa fazer nenhuma escolha. Ele não escolhe se quer nascer com tal e qual mudança genética. Ele não escolhe se quer seguir. Samuel, pode fazer seu POI. Por que isso seria ruim se ele sempre vai estar geneticamente satisfeito com essa condição, vai gostar do que faz, ainda vai conseguir aproveitar outras coisas, mas não como trabalho dele? O senhor levanta um ponto muito, muito bom. Se essa fosse a definição de genética. Genética não irá mexer nas suas vontades. Genética mexerá no seu corpo. O senhor ainda gostaria, o senhor não, né? O indivíduo ainda gostaria de fazer determinada atividade. Só estará mais propenso e condicionado a realizar outra. Essa é a relação da mudança genética. Pois mesmo que ele não seja exposto, vamos seguir então por essa abordagem, de que esse indivíduo não será exposto a nenhum tipo de habilidade, não será exposto à liberdade, por exemplo, que foi muito mencionado, foi um ponto em que as dois lados debateram muito aqui. Mesmo não sendo exposto à liberdade, esse indivíduo é capaz de sentir falta dela. É mágico, mas ele é. O indivíduo que está dentro do sistema democrático sente amor, ele sente ódio, ele erra, ele acerta, ele vive em comunidade. Por que o que é uma comunidade? É uma junção de pessoas com interesses coletivos. Dentro de uma comunidade construída geneticamente, não há interesses coletivos. O interesse é total do Estado e da nação. E a importância de comunidade é imprescindível, pois é a comunidade que mantém a diversidade. Algo que também será atacado pela total eliminação da diversidade social. Mas isso entrarei mais para frente. Pois dentro do sistema democrático também há liberdade de escolha. Dentro do admirável mundo novo, nós teremos seres vivos que nascem, crescem, se reproduzem entre aspas, pois eles não terão uma reprodução livre, já que o bebê será geneticamente modificado, e morrem. Outro problema frequentemente apresentado nos discursos é que esse indivíduo terá mais tempo para fazer coisas que ele gosta. E foi muitas vezes levantado que poderá passar mais tempo com os filhos, ou poderá fazer mais atividades. Senhores, isso não está incluído nos 3 preceitos. O preceito diz que esse indivíduo será condicionado a fazer o que o Estado decide pelo resto de sua vida. Se o Estado decidiu que seu hobby não é jogar futebol, o senhor não irá jogar futebol. Por exemplo, eu debato. Eu debato, pois já vi pessoas debatendo, criei meu interesse pelo debate. Porém, eu sou mulher. Não saberei quem estará no Estado e decidirá que uma mulher será capaz de debater. Ou que uma mulher deve ficar em casa com filhos, por exemplo. Eu não quero gastar meu tempo livre com filhos, eu não quero nem ter filhos. E isso não será predeterminado pelo Estado? O Estado me dará a opção? Eu não creio que esteja incluído dentro dessa predeterminação e condicionação, pois essa estará dentro de um viés deste Estado. E esse Estado controlará o Estado completo, que foi algo levantado pelo Arthur, pelo Estado total. Ele controla tudo. Ele controla a minha vida, ele controla a sua vida, ele controla a vida da sociedade como um todo, ele controla quem come, quem não, ele controla quem trabalha, quem não, com que trabalha, o que faz, quais são seus hobbies. Tudo é 100% controlado. Pode fazer seu POI, Felipe. Muito obrigado, Sofia. Tendo em vista que a própria moção fala na definição do slide que apenas a profissão é condicionada socialmente, como é que a oposição engaja com isso? A oposição acredita que seja muito interligado à profissão. Meu microfone quebrou. Conseguem me ouvir ainda? Deu uma notificação. Ok. A proposição diz que são os papéis sociais. Os papéis sociais não se limitam somente à profissão. Na moção diz papéis sociais. O papel social lida com quem você casa, por exemplo. Lida com muito mais do que só a profissão. Um outro argumento levantado muito forte pela oposição é a estagnação. Senhores, mesmo que os indivíduos que nasçam, cresçam nessa sociedade não tenham esse viés de querem sempre seguir em frente como... É um problema grande do capitalismo e da democracia liberal, essa coisa de meritocracia, essa vontade de sempre ser melhor, porém, querendo ou não,
ela é o que nos move. Ela é o que nos move a sempre progredir. E eu acho muito perigoso dizer que o progresso não é necessário, pois é com o progresso que sabemos hoje como geneticamente mudar indivíduos. E é com o progresso que podemos hoje começar um debate no qual vamos debater se devemos ou não mudar a forma de governo vigente. Senhores, não existe felicidade se não houver tristeza. Nós sabemos muito, já foi levantado muitas vezes pela oposição em seus discursos que nós precisamos de contrastes. Por isso que os erros levam aos acertos. Quando você erra, você aprende, porque você vê onde você errou. E isso fica assim memorizado como algo que você vai acertar no futuro. Senhores, assim, eu repito novamente, a democracia liberal é superior ao admirável mundo novo. Encerro meu discurso. Muito obrigada, Sofia, pelo seu excelente discurso. E agora, então, para terminarmos o nosso debate e entrarmos na parte final, a mesa convida ao reply da oposição. Certo, só um segundo. Bom, vou iniciar meu discurso em 3, 2, 1, agora. Bom, senhores, farei nesse meu reply toda a construção de como se deu esse debate, trazendo primeiro quais foram os argumentos abordados pelo governo e por que eles se mostram falsos e incorretos. Senhores, o primeiro ponto e o ponto central trazido pelo governo é o fim da desigualdade. Senhores, um ponto importante para ressaltar um dado do nosso mundo, do mundo real, da democracia liberal ocidental. A ONU prevê que a fome, senhores, será erradicada até 2040. Sendo assim, no nosso mundo ainda é possível erradicarmos a desigualdade social. Eu coloco, sim, esse não será feito agora, mas o Samuel também coloca, esse admirável mundo novo não será feito agora. Sendo assim, temos simplesmente um embate de quando será realizado uma sociedade perfeita. Senhores, tudo bem, não, teremos o fim da desigualdade nesse mundo, porém a que custo? E é isso que a oposição apresenta em seu caso. Senhores, o segundo argumento trazido pelo governo é de que eles não terão essa liberdade. Essa liberdade não completa, ela é positiva muito mais do que negativa. Senhores, eles trazem de que essa escolha ela é maléfica para o ser humano a partir do momento de que ele terá infelicidades a partir dessa escolha. Senhores, isso é totalmente verídico a partir do momento de que essa liberdade ela define o caráter do ser humano. Não podemos colocar somente os aspectos negativos e colocá-la num aspecto totalmente enviesado de que a nossa liberdade traz consequências somente negativas. Senhores, as consequências da liberdade são muito mais positivas do que negativas, como irei abordar trazido pelos argumentos da oposição. E então, o terceiro argumento, senhores, é de que essa possibilidade de mudança, de que no admirável mundo novo não há possibilidade de mudança. Eu gostaria de ressaltar, esse é o terceiro argumento trazido pelo governo, não há possibilidade de mudança. Se eu apresentasse esse argumento para vocês sem todo esse debate, vocês com certeza colocariam como se esse argumento fosse da oposição, a não existência de possibilidade de mudança. Porém, aqui, o governo tenta desvirtuar esse argumento, trazendo que essa não possibilidade de mudança é positiva, a partir do momento de que haverá infelicidade, de que sempre buscamos mais. Senhores, tudo bem, sempre buscamos mais. O nome disso é progresso, senhores. E é isso que a sua sociedade tenta impedir, o progresso. Esse é o ponto levantado pela oposição. Senhores, os três argumentos trazidos pela oposição foi, primeiro, da estagnização da sociedade do admirável mundo novo. E aqui vem um ponto importante trazido pelo Arthur. Senhores, se não conhecemos o sofrimento, também não conhecemos a alegria. Se não conhecemos a liberdade, não sabemos o que perdemos. Porém, não podemos julgar o debate considerando de que eles não sabem o que é liberdade. Então não podemos considerar como se fosse um ponto negativo. Como inclusive o Luiz tenta trazer isso numa pergunta. Eles não sabem o que é liberdade. Mas, senhores, estamos defendendo dentro do nosso mundo, no viés em que sabe o que são emoções, que sabe o que é senso crítico, que sabe o que é a liberdade. Estamos debatendo nessa visão, nesse mundo, esse mundo irreal, esse mundo realmente perigoso que vocês defendem. E aqui vem o tamanho do perigo do mundo, do admirável mundo novo. Senhores, o estado total que nos é apresentado. Vocês tentam maquiar esse estado total, colocando como se ele fosse uma coisa positiva, de que ele vai tornar os seres humanos melhores, ele vai simplesmente tornar melhor os pontos positivos e erradicar os pontos negativos. Senhores, eu gostaria de saber, vocês estão então aceitando esses pontos de que ele vai interferir somente no que é melhor os seres humanos? Senhores, o Estado intervirá em tudo, a partir do momento de que a moção nos traz de que ele definirá os papéis sociais dos seres humanos. E aqui vem um ponto importante, senhores. Não há progresso, não há possibilidade de mudança. Se não há possibilidade de mudança, como nós mesmos construímos a partir do argumento de liberdade e estagnação, não há uma arte crítica, não há uma arte, há uma arte pela arte, da mesma forma que a vida no estado que vocês estão propondo é a vida pela vida. Senhores, essa não é uma vida que vale a pena ser vivida, senhores. É uma vida que o ser humano vive pela produção, como eu mesmo trouxe no exemplo do modelo fordista.
Senhores, essa vida não é a que devemos buscar não só para nós mesmos, mas para o futuro do nosso país, para o futuro do nosso mundo, melhor dizendo. Nós estamos discutindo uma só situação. E aqui é o ponto, senhores. Nenhum dos dois mundos é perfeito. Estamos fazendo que com o nosso mundo podemos sim alcançar um mundo melhor. Assim eu encerro meu discurso. Muito obrigada, Felipe, pela sua ótima reply. E agora, para encerrar o debate, a mesa convida o reply do governo. Próximo discurso em cerca de... Cinco, 4, 3, 2. O painel 2 temas devem ser levados em consideração quando for feito o julgamento deste debate. O primeiro deles é a liberdade e o segundo é a pobreza. Em direção ao primeiro, por que o governo ganha esse debate? O que é dito pela oposição é de que no lado deles há essa liberdade. Veja que desde o início eles não necessariamente mecanizam como isso funciona e apenas dizem que existe. Houve algumas respostas por parte do governo a essa claim da oposição. A primeira delas é de que é uma liberdade forçada por uma influência indireta. É importante ressaltar que um dos debatedores concedeu esse ponto, mas a importância dele também é que torna-se algo semelhante ao nosso, deixando esse argumento deles com um delta menor do que aquilo que eles realmente dizem dizer. Mas a segunda é que no nosso lado, você com certeza tem a liberdade de exercer algo com maestria em relação a questões físicas ou a questões de necessidades básicas. Isso também diminui o delta do ponto desse argumento. O que eles não lidam, que nós dissemos ao longo do debate, é que no lado deles eles estão presos à comparativa com as pessoas que são melhores do que você em uma área que você tem limitações físicas ou materiais. Eles não engajam com algo que é ruim e assimétrico apenas para o lado deles. Ainda dentro deste ponto, é preciso notar que a lógica de contraste que eles citam. A importância disso é que, no nosso mundo, como a moção diz, você foi condicionado aos papéis sociais. Então, veja no julgamento desse debate que, como nós ressaltamos no POI, se essa lógica se aplicar a ambos os mundos, você, então, não saberia que você não é livre, perdendo a importância desse ponto, mas também que está aplicado aos seus papéis sociais e não a toda a sua vida, como foi distorcido, não a hobbies, por exemplo. Mas dentro desse ponto, veja que eles claimam tanto a liberdade, mas em nenhum momento eles derivam os impactos que essa liberdade vai levar, tornando um pouco difícil a gente fazer um material comparativo. Mas pelo que foi dito, a gente consegue entender que ao longo do debate eles queriam que a liberdade seria algo para o desenvolvimento das pessoas, da sociedade. Então o questionamento é em qual dos dois lados nós teríamos essa melhor sociedade. Isso me leva ao segundo tema, a pobreza. Eles cedem no IP que a mitigação da pobreza é algo assimétrico para o nosso lado. E a pergunta que é feita é, a custo de quê? Então, o sopesamento, o clash dentro desse tema, é fim da pobreza versus, como dito por eles, o sistema democrático da suposta liberdade. Isso significa que, se eu lhe mostrar que, ao longo do debate, nós mostramos que a pobreza mitiga a liberdade democrática mais efetivamente do que o oposto, nós ganhamos. Ou seja, que é melhor encher a barriga do que, entre aspas, ser livre. Nós mostramos ao longo do debate que a pobreza mitiga essa liberdade porque, exclusivamente no lado deles, você perde tempo preso a algo que você não é bom, a algo que você tem um desgosto. Mas, 2, que você, mesmo com esse tempo, carece de condições para exercer algo. Então, você não tem, a pobreza tira essa liberdade que eles tentam puxar. O outro lado, a liberdade, ela não mitiga a pobreza, porque o que eles nunca lidam é que no cenário deles, em que pode haver essa mudança de classe social, essa mudança é extremamente lenta e improvável de acontecer. O que eles falam a todo momento é que é possível. Não seja comprado por essa afirmação, porque nós lidamos mecanismos, porque mesmo sendo possível, é improvável. Primeiro deles, de que é controlado por uma elite, e dentro desse ponto de que essa elite tem incentivos de manter essa lentidão das mudanças sociais, justamente porque é ela que sustenta a própria elite. Então, por conta desses dois temas, em que o mais importante é a pobreza extrema, que eles cedem, que é assimétrico positivamente para o nosso lado, e a liberdade, que eles tentam desenvolver, mas não derivam
impactos, muito orgulho em propor. Muito obrigada, Luiz, pela sua ótima reply. Muito obrigada a todos pelo ótimo debate. A mesa agradece, deseja boa sorte a todos e vai encerrar a gravação. Muito obrigado.